Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, comenta o que você pensa sobre o assunto que a gente vai trazer aqui no vídeo e claro, compartilha, né? Já estamos aí passando da marca dos 28.300 inscritos, estamos muito próximos dos 30 mil, então se você puder nos ajudar a gente vai ser muito interessante. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, passando para falar aqui com vocês sobre um dos diversos assuntos que tomaram aí o protagonismo dessa sexta-feira. Vocês sabem aí da coletiva do Renato, vocês sabem que o Grêmio pediu o Beira-Rio emprestado para jogar 2 jogos e o Inter recusou, os jogadores já saíram no bid, mas a gente vai falar aqui com vocês sobre um assunto em específico. Vocês já viram aí no título, já viram na capa também, uma maneira que o Grêmio tem de lucrar mais do que o esperado com Gustavo Nunes, atacante de 19 anos que está na mira de clubes europeus. A gente vai contar os detalhes do contrato do jogador, os clubes interessados e também o que esses clubes planejam oferecer. Além disso, a gente vai contar também a postura do Grêmio, que já foi passada para os representantes do atleta. Tudo isso com o apoio da Esportes da Sorte, a casa de apostas que apostou no Grêmio. O link do cadastro para você fazer o seu cadastro está aqui embaixo. Então, depois que você viu o vídeo aqui, clica aqui embaixo, te cadastra lá na Esportes da Sorte através do link do Caju Tricolor. Eles vão ver que, de fato, você está acompanhando a gente aqui, a gente está ajudando a Esportes da Sorte também. E aí você se cadastra e já pode começar a fazer a sua fezinha para a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, tá? Pessoal, sem enrolação agora, vamos falar de Gustavo Nunes, tá? Atacante de lado de campo, que está na mira de clubes europeus. A informação trazida pelo Calhador Neles, repórter da Rádio Bandeirantes, é de que 3 clubes europeus estão interessados no Gustavo Nunes e inclusive sinalizaram com valores, tá? Quais seriam esses valores? Essas propostas, possíveis propostas desses 3 clubes, que são eles: Girona da Espanha, Newcastle e Nottingham Forest da Inglaterra. Esses 3 clubes foram os clubes que sinalizaram propostas para essa janela de transferências para levar o Gustavo Nunes do Grêmio. Sinalizaram com os seguintes valores: propostas entre 12 e 14 milhões de euros e, além disso, uma porcentagem por mais-valia, ou seja, lucro da operação. Se lá na frente esses clubes contratarem o Gustavinho agora, lá na frente eles revenderem o Gustavo, o valor que for acima de 12, 14 milhões de euros, enfim, o valor que for acima da venda, o Grêmio pega uma porcentagem desta diferença, deste lucro, apostando aí que o jogador vai se valorizar no futuro. Então, basicamente é isso que está sendo sinalizado pelos clubes interessados. O Grêmio entende que este valor ainda não é o ideal, o Grêmio espera receber mais do que isso, mais do que esses clubes estão oferecendo, mas o Grêmio entende o seguinte: não vai fazer uma venda de 20, 25 ou 30 milhões de euros com o Gustavinho. O Grêmio entende que pelo momento do time no Campeonato Brasileiro, pelo momento do jogador no elenco, atualmente ele é reserva, ele tem jogado quando o Soteldo não está disponível ou entrando no segundo tempo, e também para algumas situações esporádicas e bem específicas, como por exemplo, o Gustavinho é um jogador que não tem seleção de base. O Gustavinho é um jogador que fez pouca categoria de base, veio do futsal, tem pouco mais de 2 anos de futebol de campo. Então é um jogador que não percorreu o caminho de seleção de base, de se destacar em qualquer clube de base. Ele não teve esse processo. Foi um jogador que saiu do futsal, chegou no campo, estourou no campo e virou profissional. Tudo aconteceu muito rápido. Então, quando os clubes interessados olham para o Gustavinho, eles dizem: bom, é um cometa. Ele pode dar certo, como pode não dar certo. É uma aposta que a gente está fazendo. Então o Grêmio entende que não vai conseguir 25, 30 milhões de euros pelo Gustavinho. Aquela grande venda não vai acontecer. Mas vai acontecer uma venda importante, deve, muito provavelmente, acontecer uma venda importante com esse jogador. Ele tem uma multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros, que hoje dá praticamente 487 milhões de reais na cotação atual. É um valor alto, muito alto, que serve para proteger o Grêmio. Geralmente as negociações elas acontecem por valores que giram entre 25% a 30% da multa, tá? É bastante comum que aconteça nesse padrão de negociação. Então a gente está imaginando aqui uma transferência de 12 a 14 milhões de euros pelo que o staff do jogador recebeu. Mas existe uma possibilidade do Grêmio ganhar mais do que o esperado pelo Gustavo Nunes. Por quê? O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos desse jogador. No contrato que foi firmado no início desse ano, vocês lembram, o Gustavinho estava ganhando um salário de base, se destacou no gauchão, o Grêmio renovou o contrato com ele para se proteger, já prevendo possíveis interessados, né, um possível assédio que vai acontecer nessa janela de transferências. O Grêmio foi lá, renovou o contrato com o Gustavinho,
botou um salário maior, botou cláusula de produtividade, enfim, demorou um tempinho para acertar, mas acertaram. Nesse contrato, nesse acordo que foi feito entre o staff do jogador, o jogador e o Grêmio, foi definido que o Grêmio teria a possibilidade de comprar mais 10% dos direitos econômicos do Gustavo. Tudo isso por uma quantia inferior a R$1 milhão. O valor que a gente apurou e que a gente ouviu é de aproximadamente 800 mil, mas esse valor não foi confirmado exatamente, então a gente vai tratar aqui como um valor inferior a R$1 milhão, tá? Então o Grêmio passaria de 80% para 90%. Então uma venda de 80 milhões de reais, o Grêmio ficaria com 72 milhões de reais. Uma venda de 100 milhões, o Grêmio ficaria com 90 milhões. É muito difícil você ter uma porcentagem tão alta de um jogador, tendo em vista que hoje tem muito empresário, tem muita gente, o próprio jogador prefere ficar com uma fatia porque em caso de uma transferência dessas, vai muito dinheiro pro bolso dele, mas o Grêmio tem essa possibilidade de comprar mais 10%. O que a gente ouviu nos bastidores é o seguinte: o Grêmio já sabe que vai fazer essa compra, é uma questão de tempo, mas o Grêmio provavelmente vai fazer essa compra no momento da venda pro exterior. O raciocínio é o seguinte: bom, não faz sentido hoje o Grêmio pegar e gastar 800 mil reais, R$1 milhão para comprar mais 10% do Gustavo se não chegou a proposta. Chegou a proposta? Beleza, a gente vai aceitar a proposta, mas primeiro a gente vai comprar os 10% do Gustavinho, e a gente vai vender ele e vai ficar com os 90% do jogador. Esse planejamento, esse raciocínio, essa ideia já está muito bem definida, o staff do jogador sabe disso, o Grêmio sabe o que vai fazer, então tá todo mundo muito combinadinho. Fato é, aí você vai perguntar, bom, tem clube interessado, tem valor sinalizado, tem molde de proposta, o Grêmio planeja comprar mais passe do jogador. Tem proposta oficial? Não, ainda não chegou nenhuma proposta oficial na mesa do Grêmio. O que chegou foram documentos sinalizando interesse, que é a famosa carta de intenção, o clube manda um documento para o clube que está vendendo ou para o staff do jogador dizendo o seguinte: olha, eu vou apresentar uma proposta de tanto. Então o clube já se prepara, olha, nos próximos dias a gente vai receber uma proposta de tanto, o clube debate se vai aceitar ou não e depois assina o documento em caso de aceite. É esse o processo que está acontecendo. Mas tem 3 clubes interessados pelo Gustavinho e o Grêmio, se chegar uma proposta, o Grêmio não vai fazer muita força para segurar esse jogador, por alguns fatores. Primeiro deles, o Grêmio precisa cumprir a meta de vendas do ano. São 90 milhões, o Grêmio já vendeu 37, então vai praticamente 53 milhões de reais o Grêmio precisa para fazer de venda. Então, é uma quantia expressiva. Se vender o Gustavinho por 12, 13 milhões de euros, já abate esse valor e já sobra. O Grêmio ainda tem a possibilidade de venda do Gabriel Mack, que provavelmente vai render mais 15, 20 milhões de euros. Já vai dar mais 100 milhões de reais. O Grêmio está planejando vender o Gustavo Martins, o zagueiro, que inclusive nas próximas semanas também deve receber proposta. Já vai chegar mais 25, 30. O Grêmio planeja todas essas operações e fazer um caixa robusto para o segundo semestre. Mas fato é que, na situação do Gustavo, o Grêmio considera que vai valer a pena vender, porque é um jogador que tem 19 anos, que pela idade os clubes se interessam a pagar mais, porque eles têm a possibilidade de levar para lá e formar um atleta. Então, por todos esses fatores, o Grêmio entende que, caso chegando uma proposta nos moldes que estão sendo sinalizados, vai puxar um pouquinho para aqui, vai puxar um pouquinho para lá, vão arrastar para cá, vão subir o valor, diminuir o percentual de mais-valia, vai negociar, mas não vai sair muito disso e o Grêmio deve aceitar caso chegue uma proposta. Fato é que o Gustavinho hoje, ao lado do Gustavo Martins, são os 2 jogadores mais visados pelo futebol europeu. Tem o caso do Cristaldo, mas o Cristaldo é por uma situação de MLS, de futebol mexicano, que é um outro mercado. Também pode render uma boa grana, mas o Grêmio não está afim de abrir mão do Cristaldo. Diferente do Gustavinho e diferente do Gustavo Martins. Esses 2 jogadores o Grêmio enxerga que já tem a reposição dentro do próprio clube, então se caso chegar uma proposta dentro do que o Grêmio espera, o Grêmio não deve dificultar uma negociação, vai fortalecer o caixa, vai melhorar a situação financeira e talvez até termine o ano com um superávit aí interessante para confirmar, né? Uma reestruturação do clube fora de campo. Dentro de campo as coisas não vão bem, mas fora de campo existem boas notícias para ter uma reestruturação aí para os próximos anos, tá? Então o que você faria no caso do Grêmio? Venderia o Gustavinho pelos valores propostos ou não? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo, comenta e compartilha. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!